Saudações cristãs a todos que acompanham conosco os estudos diários da Palavra de Deus. Agradecemos a vocês que compartilham esses estudos, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e clicam no dedinho de joinha. Agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Ana Dina. Ela está hoje completando mais um ano de vida. Parabéns, Ana Dina, que Deus lhe abençoe e lhe dê muitos anos de vida. Mandamos também um alô especial para Sori Mota, é de Candeias, na Bahia. Sandra é de Maringá, no Paraná. Zilda Cobor é de Piraju, São Paulo. Washington Modesto Costa é de Campos Belos, Goiás. Dulce Carvalho é de Londrina, no Paraná. E Eda Freitas é de São Paulo, capital. E todos os demais que nos escrevem, nos agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, nós te damos graças pela vida, te damos graças por este dia que estás nos concedendo e também te agradecemos por estes momentos que vamos ter para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, nos ajude a aceitar a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estudam conosco a Bíblia, especialmente os aniversariantes de hoje, a Ana Dina e todos os demais que completam mais um ano de vida. E também, Pai, pedimos uma bênção especial para todos aqueles que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces as lutas, os problemas de cada um, dê vitórias em nome de Jesus. Amém. É muito bom podermos nos encontrar novamente, iniciando uma nova semana de estudo. Estamos iniciando o nosso estudo de número 4 desta série 3 mensagens urgentíssimas. E esse estudo que nós estamos fazendo é um estudo dirigido, estudo sistemático e especialmente estamos estudando as 3 mensagens que encontramos em Apocalipse 14, especialmente ali nos versos 6 a 12. E durante os 3 primeiros estudos que nós fizemos, nós já tivemos a oportunidade de ver que Jesus, ele é vencedor. Jesus, ele não perde uma batalha. Todos os confrontos que ele teve com Satanás, Jesus venceu. E por fim, Jesus venceu a morte, ele ressuscitou e ele prometeu que ele estava indo para o Pai, que vai voltar para nos buscar. E nós estamos aguardando o retorno do Senhor Jesus. Ele não disse o dia nem a hora, mas ele deu sinais claros, evidentes, mostrando quando seria as proximidades da sua volta. E é exatamente o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo a última geração antes da volta de Jesus. Nós somos a última geração. E falamos aqui já que nós temos que tomar uma decisão. É tempo de nós olharmos como nós estamos vivendo a nossa vida espiritual e tomarmos a nossa posição, a nossa decisão ao lado de Jesus e nos entregar a Ele completamente e fazer a vontade dEle em nossa vida. E temos um evangelho eterno para ser pregado. Este evangelho, ele está sendo pregado, o evangelho da graça, do amor de Deus. Deus, ele tem o desejo de salvar toda a humanidade, mas somente aqueles que quiserem, aqueles que aceitarem o sacrifício de Jesus, confessarem os seus pecados, serão perdoados, justificados e então terão seus nomes inscritos no livro da vida. Que nós possamos estar buscando cada dia fazer a vontade de Deus, ouvir a voz dele e que o nosso nome permaneça escrito ali. Mas, como nós temos dito, se porventura acontecer alguma coisa na nossa trajetória, na nossa caminhada espiritual, nós falharmos em algum ponto, pecarmos, é tempo de nós nos voltarmos para Deus, pedir perdão e Ele nos perdoa. É interessante que o apóstolo Pedro, ele escreveu na sua segunda carta de Pedro, capítulo 3, e no verso 10, que assim como foi nos dias antes do dilúvio, quando o mundo foi destruído com água, então Pedro diz que nos fins dos tempos, nos dias que nós estamos vivendo, os céus passarão com um grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Tudo isso vai desaparecer. Vai ser consumido pelo fogo, pelo enxofre,
e será purificado para que os salvos possam habitar aqui, nessa terra renovada, após o milênio nos céus. Quando lemos no final da terceira mensagem angélica, em Apocalipse 14, verso 12, ali o apóstolo João escreveu: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Todos aqueles que forem inscritos no livro da vida do Cordeiro, eles são perseverantes. Eles não desanimam, eles não desistem. Mesmo caindo, falhando, eles se levantam e eles pedem perdão e continuam a caminhada e procuram observar os ensinamentos de Jesus, os mandamentos de Deus, tudo aquilo que Ele deixou para o nosso ensino, para a nossa orientação. E aqueles que são fiéis a Deus e que querem realmente estar com Ele nos céus, têm essa preocupação de ouvir a voz de Deus e fazer a sua vontade, guardar os seus mandamentos e também a fé em Jesus. O apóstolo João também aqui em Apocalipse 14 e no verso 7, João, ele escreveu: temam a Deus, dizia o anjo em voz alta, temam a Deus, deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes de águas. Então, é tempo, momento de nós temermos a Deus. Este temer aqui, no original grego, não quer dizer o sentido de nós termos medo de Deus, mas de adorar a Deus, de reverenciar a Deus. Esse é o temer que o anjo está dizendo aqui. Temer a Deus, adorem a Deus. Deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Então nós precisamos viver os nossos dias adorando a Deus, reverenciando a Deus, reconhecendo a Deus como Criador e mantenedor de todas as coisas, aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas. Nós cremos que tudo que nós vemos, todo o universo, essa terra, foi criada por Deus e Ele mantém, Ele sustém. Então, nós precisamos temer e adorar este Deus. Em Gênesis capítulo 22 e no verso 12, nós lemos: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Aqui o anjo falando com Abraão, quando Deus pediu que Abraão sacrificasse seu filho Isaque. E então Abraão obedeceu à voz de Deus e foi até o monte que o Senhor iria lhe mostrar. E foi o Monte Moriá, que Abraão viu, e Deus disse que ali ele deveria sacrificar o seu filho. Abraão preparou tudo, o altar, a lenha, e então tomou Isaque e colocou sobre o altar. Iria sacrificá-lo, porque Deus havia pedido. Mas então o anjo disse: não toque no rapaz, não lhe faça mal algum, agora sei que você teme a Deus de fato. Vejam, esse temer, mais uma vez aqui eu estou dizendo para vocês, agora esse foi escrito em hebraico, no Antigo Testamento. Esse temer é adoração. Então o anjo estava dizendo para Abraão: agora sei que você adora a Deus de fato, reverencia a Deus de fato, reconhece a Deus como o Criador e mantenedor de todas as coisas. Em Salmos 89, no verso 7, 89, verso 7, o salmista escreveu: os mais altos poderes angelicais reverenciam a Deus, Ele é mais temível que todos que rodeiam seu trono. Então, todos os poderes angelicais, todas as hostes angélicas reverenciam a Deus, porque Deus é mais temível que todos que rodeiam seu trono. Aqui, falando dos seres angelicais que reverenciam, que adoram o Deus Criador e mantenedor de todas as coisas. Em Provérbios, no capítulo 2 e no verso 5, o sábio Salomão, ele escreveu: então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Então, precisamos entender o que é o temor do Senhor, que é a reverência, que é a obediência, que é a adoração a esse Deus. E também o sábio Salomão, em Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14,
Salomão escreveu: aqui termina meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem ou seja o mal. Então nós deveremos temer a Deus, diz aqui o sábio Salomão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Adore a Deus, reverencie a Deus, seja obediente. Faça a vontade dele em sua vida e não a sua vontade. E também em Efésios capítulo 5 e no verso 14, Efésios capítulo 5, verso 21, melhor dizendo, o apóstolo Paulo, ele escreveu: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então nós temos que ser sujeitos uns aos outros, respeitar as pessoas e reconhecer que nós não somos melhores do que ninguém e que estejamos sempre sujeitos uns aos outros, sempre no temor de Jesus. Então, quando nós somos verdadeiros cristãos, quando nós nos entregamos verdadeiramente a Deus, nós estaremos prontos a reverenciá-lo, a adorá-lo, a fazer a sua vontade. Por quê? Porque o nosso Deus, na forma de Jesus Cristo, ele veio a este mundo e ele, que era Deus, diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2, de 6 a 8, Jesus sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele se humilhou, tomando forma de servo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Vejam, que sacrifício que Jesus fez por cada ser humano, isso para pagar o preço do pecado, porque toda a humanidade estava condenada à morte eterna, não tinha remédio, não tinha solução, a menos que alguém que tem vida em si mesmo pudesse morrer e pagar o preço do pecado, que foi o que Jesus fez. Só que Jesus, ele não pôde vir como Deus, porque Deus não morre. Ele veio então encarnado, e se encarnou, nasceu da Virgem Maria, e ele então viveu como um de nós, como um ser humano, e ele então passou por todas as provas, todas as tentações, ele venceu, ele se entregou, ele morreu para poder pagar o preço do pecado. Mas louvado seja Deus, porque ao terceiro dia ele ressuscitou e ele vai voltar para nos buscar. Então, nós estamos envolvidos, conforme nós vemos no livro do Apocalipse, numa grande batalha, uma batalha espiritual. Esta batalha tem dois seres que querem ocupar o nosso coração, a nossa mente. Jesus, ele deu a vida por cada ser humano e ele quer que nós nos entreguemos a ele por amor, não por força, não por violência, mas por reconhecimento pelo que Jesus fez por nós. E Satanás, ele força, Satanás, ele coloca tantas coisas na nossa frente, nos tentando, nos provando e nos levando a pecar, a nos afastar de Deus. E então, esta batalha é com relação à adoração. Quem é que nós vamos estar adorando? Adorando, temendo, obedecendo ao nosso Deus, Criador e mantenedor de todas as coisas, ou adorando e fazendo à vontade aquilo que Satanás coloca em nossa mente para nos desviar do caminho do Senhor. Que nós possamos ter consciência de que, queiramos ou não, nós estamos envolvidos nessa batalha. Agora, a quem nós dermos ouvido, a quem nós dedicarmos tempo durante o dia, durante a nossa vida, a este nós estaremos servindo e amando. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que possamos fazer a escolha certa, escolher Jesus e nos entregar a Ele, caminhar com Ele e aguardar a sua volta, que será muito em breve. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos, Jesus, Ele nos diz: venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.